vai dar um pulo monstruoso, que séculos e séculos depois, onde a maior expressão dessa transformação, dessa radicalidade, se dá em Shakespeare, que o Harold Bloom, que é um dos caras que mais estudou Shakespeare, tem uma expressão extraordinária a respeito dele, que diz o seguinte: o Shakespeare é a invenção do humano, é a invenção do homem no teatro. E o que significa isso? É em Shakespeare que os personagens são responsabilizados pelos seus atos, pelas suas escolhas. Não é o destino. Ele tem que pagar pelo que ele construiu, ou pelo que ele destruiu, pelo que ele fez, pelo que ele não fez, pelo que ele acha e pelo que ele não acha. Aí começa a subjetividade. Não é à toa que os textos de Shakespeare vão servir enormemente para muitos estudos psicanalíticos, etc, 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 etc. Essa mudança, ela é uma mudança radical no teatro, mas ela é uma mudança também radical na construção dos personagens. Porque aí sim a gente vai ter que mergulhar em quem é Macbeth, em quem é Lady Macbeth. Vou ficar com esses dois personagens. Jocasta, você não mergulha para saber quem é Jocasta. Eu diria até que Jocasta é uma ideia. Eu diria até que Édipo é uma ideia. Macbeth não. Macbeth é um homem. E aí, só para rememorar rapidamente, é um general extraordinariamente corajoso e importante, que ganha uma guerra para o rei. Na volta, encontra 3 malucas, 3 bruxas, que profetizam que ele vai virar rei, e o que é uma loucura na cabeça dele, mas pô, essas mulheres estão doidas, que porra é essa? Né? Eu não posso acreditar em bruxa, e passa batido. Chega no palácio, na casa dele, e diz: ó, aconteceu isso para a mulher dele, e elas profetizaram que você é rei. Olha que maluquice. Aí a mulher disse: mas você não tem vontade de ser rei? Ele falou: não, nem penso nisso, tal, não sei o quê. E aí ela, que é uma personagem absolutamente extraordinária, das mais extraordinárias já escritas, começa a fazer crescer dentro do marido aquilo que existe nele, que ele tenta de todas as maneiras não enfrentar, não viver, não deixar aflorar, que é a ambição pelo poder. E aí ela diz: mas se você quer dar vazão a isso, você tem que praticar o ato. E o ato é matar o rei. E ele fica no conflito em relação a isso, e ela fica em cima dele, ela fica em cima dele. E aí tem uma das páginas mais bonitas da dramaturgia, que é quando ela precisa de muita força para fazer com que o marido se mova em direção do que ela acha que é algo que pertence ao marido, que é essa ambição de poder. Ela tem uma fala que ela pede aos céus que ela deixe de ser mulher e que ela não tenha nenhum tipo de, entre aspas, fragilidade determinada pelas emoções e pelo sexo. Então, ela perde qualquer dimensão humana para ser só uma motivação de busca ao poder. O que significa dizer o seguinte: ela se desumaniza para desumanizar o marido e eles ficarem absolutamente cegos pela ambição do poder. E aí ela acaba louca e se mata, e ele também acaba tendo um destino absolutamente trágico. Eles romperam aquelas relações, mas eles o fizeram porque eles quiseram fazer, porque eles são assim e ninguém mais é assim além deles, porque aí começa a singularidade. Essa mudança é extraordinária, porque no final ele não vai poder dizer: deuses, porque vocês me fizeram fazer isso, tal, não sei o quê, não. Ele fez. Ele quis fazer, e ele foi lá e fez, e viveu todas as consequências trágicas do ato que foi dele. Isso é uma mudança monstruosa. Você começa a criar aí a ideia do teatro, da construção psicológica. Como você vai fazer esse Macbeth? Como você vai fazer essa Lady Macbeth? E aí você começa a ter algumas características que definem o personagem e que vão precisar ser traduzidos em ações físicas, etc, etc, etc. Por exemplo, você não pode escalar uma atriz fraca, de personalidade fraca, para interpretar a Lady Macbeth. De voz fraca para interpretar a Lady Macbeth. Não adianta.
Eu diria que só faz Lady Macbeth quem é doido. Não tem saída. Ali tem um grau de loucura, de demônios, que se você não tiver, não adianta. Você pode decorar, pode fazer o esforço que quiser, mas que não adianta. Que ali é da ordem. Moacir, você acredita que uma atriz inteligente, preparada intelectualmente, pode construir um personagem melhor? Não necessariamente. Existe uma coisa chamada inteligência cênica. Eu vivi isso, eu tenho experiência pessoal a respeito disso, eu posso provar isso que eu estou dizendo. De atores e atrizes que não estavam entendendo porra nenhuma do que estavam fazendo e fizeram de maneira absolutamente genial. E atrizes e atores que entendiam tudo, mas, no entanto, o resultado era pífio. Não tem nenhuma relação. Nenhuma. Eu, por exemplo, fiz uma... Vou segurar aqui a língua para não ter problema. Mas, por exemplo, eu fiz uma vez uma encenação de um sermão do Padre Antônio Vieira, que é difícil, e com a Marília Pera. E eu sabia que eu não entendia muito daquilo ali, mas era brilhante. Eu estudei aquilo muito e eu fui entender mais o sermão quando ela interpretava do que quando eu estudava. Queria botar uma agulha aí, que é o seguinte. Isso é uma convicção particular, como tudo que eu estou dizendo, mas preciso ratificar isso. O trabalho de construção dos atores, e eu adoro essa parte, a parte que eu mais gosto de teatro é trabalhar com os atores, ele se dá da seguinte maneira. Qual é a única fonte absolutamente fidedigna, real, inquestionável que um ator tem para começar o seu trabalho de construção? O texto. Não é, ou não são as indicações do diretor, não são as coisas que ele leu teoricamente sobre a peça, sobre o personagem, etc, etc, etc. Para mim, o único critério de verdade que existe é o texto e o subtexto dos personagens. É aquilo que traduz. Nós estamos falando de personagens bons, evidentemente, e de grandes textos, né? Texto miserável é texto miserável, tudo vai ser miserável. Texto ruim, né, vai ser uma merda. Não vamos falar disso. Vamos elevar aqui o patamar um pouco mais para o alto. Está no texto e é preciso desvendar o que está no texto. Está no subtexto e é preciso desvendar o que está no subtexto. Aquilo que não é dito, mas aquilo que é uma realidade do personagem. Às vezes, e aí é uma coisa importante para os atores, às vezes os personagens não sabem, na maioria das vezes, não sabem por que se movem de determinada maneira. Mas os atores precisam saber por que os personagens se movem daquela maneira. Entende? A gente se debruça sobre personas. Estou falando já, né, do Shakespeare para cá. A gente se debruça sobre história de pessoas. É diferente de sermos as pessoas. Cada um de nós aqui faz uma porrada de coisa na vida que vai entender depois que fez. Até por conta das pessoas. Né? Mas quem cria tem que entender isso daí. E aí é importante saber que entender isso não significa infestar a criação daquilo que entendeu. Ficou claro isso? Você entender por que um personagem se move não significa que você vai infestar na atuação esse entendimento, porque o personagem não tem esse entendimento. Ele age, ele é aquilo, ele vive o conflito, né? Na vida. Então, essa questão do texto, essa questão do subtexto, para mim é muito importante. Não adianta querer tirar. A gente tem isso. E é muito frequente isso no teatro. Vamos dar uma pirada, vamos fazer de qualquer maneira. E se a gente fizesse assim, assado? Pô, a gente pode fazer de todas as maneiras do mundo. A gente pode fazer com um abacaxi na cabeça, uma vassoura enfiada no rabo. Pode fazer o que quiser, mas daí? Isso não significa qualidade necessariamente, né? A liberdade absoluta ela não leva absolutamente nada. Ela leva a uma confusão, né?
Por isso que eu digo assim, você tem uma visão do texto, você tem uma visão da peça, você tem uma visão de encenação, não significa que você está livre para fazer qualquer coisa. Você está livre para fazer qualquer coisa, inclusive uma merda enorme, inclusive uma desgraça, uma coisa muito ruim, né? E a gente vai entrar, depois disso daí, numa coisa que é final do século XIX, começo do século XX, que é o drama realista, que coincide com o início da era dos encenadores. Esse momento, então a gente vem de Shakespeare, que é a construção do personagem, não necessariamente psicológico, mas psicológico, das suas escolhas, não tem mais destino, cada um faz o que paga pelo que fez e escolheu fazer. E aí cai num drama realista e na era dos encenadores. Aí muda a porra toda. Muda tudo porque você passa a ter um tipo de dramaturgia que tenta, de alguma maneira, encostar mais na vida cotidiana. Encostar mais ainda na subjetividade dos personagens. No drama psicológico, vamos dizer assim. Né?